Hebreus capítulo 3, versículo de número 1, depois os versículos de número 6 a 11, depois os versículos 15 ao 19. Hebreus 3, 1, 3, 6 a 11, 3, 15 a 19. Versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Versículo 6 a 11 agora. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Versículo 15 a 19. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Te louvamos nessa noite, agradecidos a Ti pelo tempo e a oportunidade de estarmos reunidos mais um tempo em Maricá. Muito obrigado, Senhor, por esse lar, por essa família. Agora pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que ministre a Tua palavra aos nossos corações, abra o nosso entendimento para que possamos entender o Seu encargo, Senhor. Nessa noite é o que nós pedimos, agradecidos desde já em nome de Jesus. Amém. Estudei Hebreus há 13 anos atrás, mas especificamente na casa da Joana, ainda quando a dona Ana era viva. Só que eu ainda não sabia para onde o ministério que o Senhor tinha para mim ia me levar, a direção que o Senhor ia me dar. Então eu não gravei nada. Não tem nada gravado, eu só tenho os esboços. Eu devo ter todos os esboços daquela comunhão que nós tivemos lá. Assim que eu cheguei em São Gonçalo, nós gastamos muito tempo estudando ali a carta aos Hebreus. E quando eu estava compartilhando com os irmãos em Cabo Frio, ali eu tive uma percepção que eu entrei assim, um período muito longo na carta aos Efésios com eles, depois Romanos, e depois eu fui para o Evangelho de João. E paramos lá em Unamar, no capítulo 6. E considerando a nossa vinda de Miguel Pereira para voltar a Cabo Frio, Unamar, eu fiquei orando, né? Minhas orações pela madrugada, e o Espírito Santo falou no meu coração: que tal voltar a carta de Paulo aos Hebreus? Porque Hebreus, ele é um livro que toca muito algumas coisas que a gente precisa entender como cristãos. Então, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 13, o escritor aos Hebreus, eu creio que foi o apóstolo Paulo. E Paulo mostra nesse capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 13, Paulo toca a superioridade da pessoa de Cristo, a sua posição, quem Jesus é, mostrando como Jesus é importante
para os crentes, para a igreja, para a nossa caminhada cristã, o capítulo 4, 14 até o capítulo 7, o versículo 28, Paulo também traça um pouco da superioridade de Cristo, mas agora mostrando o seu sacerdócio. Quem é Jesus no seu sacerdócio? Qual é o encargo dele? Qual é a finalidade dele como o nosso sumo sacerdote eterno, nosso intercessor que está entronizado nos céus, que está orando por nós, que ele está na sua entronização e a sua glória eterna. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É ele quem ora por nós, ora pela nossa família, ora pela sua causa, pela igreja. Então é isso que nós compreendemos o capítulo 4 de Hebreus. Estou fazendo um resumo. Versículo 14 ao capítulo 7, versículo 28. Quando você vai para o capítulo 8, 1, até o capítulo 10, versículo 18, Paulo já mostra que Jesus ele não só é o nosso sumo sacerdote, mas é um ministério que ele tem nos céus. Ele teve um ministério terreno de 3 anos, e ele agora está no seu ministério ascensional, fazendo o quê? Preparando um povo, orando por eles, preparando as pessoas na terra, os eleitos, os predestinados, que ele vai chamar pela fé, para que eles sejam salvos. Mas para que é isso? Para que a gente é salvo? Então, o capítulo de número 10, versículo 19, ao capítulo 12, versículo 29, Paulo narra os privilégios que os crentes têm, dessa posição que Cristo deu a eles, desse sacerdócio que Cristo deu a eles e desse ministério que Cristo deu ao seu povo. Os privilégios que nós temos? Está no capítulo 10, 19, até o capítulo 12, versículo 29. Por fim, o apóstolo Paulo nos chama a entender se temos privilégios, nós também devemos ter um comportamento, um viver que bata com aquilo que nós professamos crer. A gente não pode dizer que somos cristãos e temos vida dúbia. Temos 2 tipos de vida. Então, o capítulo de número 13, versículo 1 até o versículo 25, a narrativa de Paulo é justamente para aqueles que precisam aprender a viver e se comportar como cristãos. Então, a gente tem que ter uma vida cristã aqui. Não estou falando de religiosidade, de conceitos moralistas, conceitos tradicionais. Estou falando, se você sabe quem você é em Cristo, você tem que viver como Cristo. Não é justamente esse termo que a igreja recebe de forma pejorativa quando as pessoas queriam definir aquele grupo de pessoas que creram em Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia, ascendeu os céus para salvar aquele povo. Qual é a maneira que eles classificam? Eles não chamam eles de pessoas boas, eles chamam eles de cristãos. Cristãos, no primeiro século, não é a terminologia que temos hoje. O que você é lá no trabalho? Eu sou cristão. O que você é na faculdade? Sou cristão. É um termo de... Hoje, ser cristão é uma posição. Tem cristão na política, tem cristão em tudo quanto é lugar. Mas no primeiro século, na igreja primitiva, cristão era um termo de desprezo. Aquela gente lá não presta não, porque segue aquele nazareno que morreu lá, crucificado. Então, cristão significa cristianos no grego. Já viu a pessoa que chama cristiano? É justamente isso, é cristão o nome dele. E cristão, traduzindo na linguagem grega, significa pequeno Cristo. Então, mediante a tudo isso que eu falei aqui, a sua posição, o sacerdócio de Cristo, o seu ministério sacerdotal, os privilégios que você tem que condizer com o tipo de vida que você tem como um testemunho público de Jesus. Por isso que o escritor aqui, Paulo começa dizendo assim, vocês têm que considerar que a vocação que vocês têm é uma vocação celestial. O que é isso? Por que Paulo mostra a origem
da nossa vocação. Da onde vem essa vocação? Por que eu sou filho de Deus? Se lembra? Lá em Unamar eu compartilhei, quando Paulo diz como escaparemos nós, no capítulo 2, versículo 13 e 4. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Que salvação é essa? Eu expliquei o que é salvação. Está baseado em Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, derramou o Espírito Santo para gerar a igreja. E aqui o mesmo Paulo do capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, é o mesmo Paulo que vai mostrar a origem dos salvos. Quem é salvo? É um vocacionado. Ser salvo não é porque decidiu ser salvo. Acordei de manhã e agora eu quero pertencer a Jesus Cristo. Irmão, é um leve engano. Ninguém acorda de manhã para sentar para ler a Bíblia e orar, não. Olha como o escritor aos Hebreus diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerem. Considerar isso. O que a gente precisa considerar nessa noite? É que nós somos o quê? Filhos e filhas de Deus. Você tem noção disso, irmãos? Que nós somos vocacionados. E o que é vocação? Vocação é o mesmo termo para ser chamado. Aqui você poderia substituir. Considerar que você é chamado celestialmente. Percebe? O chamado não é terreno. O chamado não começa com o chamado da terra. O chamado, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que te chamou, olha, que te vocacionou celestialmente para que você fosse dele. Você não é da igreja local, você não é do líder que cuida da igreja, você não é do ministério que está sobre a igreja. Nós somos vocacionados celestialmente para sermos de quem, irmãos? De Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 1, e Pedro em 1 Pedro 1, 15, e ainda no capítulo 2 de 1 Pedro 9, Pedro diz assim: vocês, igreja, são uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude, ó, de novo o termo que Pedro vai usar, daquele que te chamou. Vocação, chamado. Ser cristão, entenda. Eu entendo o lugar da igreja local, entendo o lugar do ministério pastoral, entendo o lugar do presbitério, do diaconato, do cuidado das famílias. Tudo isso pertence ao que nós chamamos de vida cristã. Mas entenda, ninguém é salvo para pertencer à igreja, irmãos. Ninguém é salvo para pertencer à instituição religiosa. Todos os salvos, Pedro diz aqui, somos salvos para proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Ser salvo é porque agora nós estamos proclamando em Miguel Pereira, que já tivemos em Cabo Frio, agora em Maricá, depois em Angra dos Reis. Nós somos salvos para proclamarmos virtude daquele que nos vocacionou dos céus. Não sei se você tá entendendo que Paulo e Pedro estão dizendo a mesma coisa, que a nossa vocação ela é celestial. Ela é do céu. Olha só, 1 Pedro 5,10, Pedro diz assim: ora, o Deus de toda a graça, como somos chamados? Pedro diz assim, que em Cristo nos chamou. Para quê? Para a igreja, para reunir na igreja, não. Para a sua eterna glória. Isso é uma confusão na cabeça dos religiosos. Por isso, tanto entretenimento, tanta diversão, tanta organização, porque esquecem que um chamado é vocacionado para pertencer ao céu. Amém? Por isso que a vocação é o da onde? Celestial. Olha, Hebreus 3:1. Considerem, irmãos,
A confusão da igreja atual é justamente essa. Que as pessoas esqueceram que somos salvos para o céu. Como somos salvos? Para pertencermos ao céu e para o céu. Entendeu, irmãos? Vou repetir de novo. O nosso chamado é um chamado do céu para o céu. Os elementos da igreja existem. Isso aqui é a vida da igreja. O que nós fizemos? Cantamos, louvamos ao Senhor, oramos, é parte da igreja. Só que a gente precisa entender que ser igreja é nós entendermos que estamos indo para o céu, amém? Por isso que Hebreus 6,4, Paulo diz assim que somos salvos porque já provamos o dom do céu, o dom celestial. Não sei se você percebe esse anseio de pertença, de ter, de querer, de buscar, de desejar Deus, de procurar as coisas do céu, não vem de você. Isso não vem da sua cabeça, não é do livro que você leu. É uma santa vocação, é um dom, irmãos. O que é dom? Um dom aqui em Hebreus 6,4, dom significa um presente. Você já recebeu um presente? Aquilo que você muito queria e de repente uma pessoa vai e descobre que você gosta de coisa X. Aí essa pessoa prepara aquele embrulho colorido. Né? Se lembra que no passado era assim? Hoje não faz muito isso não, que as crianças compram na internet. As crianças entram na Shopee, na Amazon, já compra. Né? Você vai lá, a pessoa está lá na Shopee, a criança está comprando. Teve um menino que comprou 10 mil reais no cartão do pai, um monte de presente. Mas a salvação não foi assim. Nós não compramos o dom. Nós não pedimos o dom, nós não barganhamos o dom. O dom nos foi dado do céu, amém? Por isso que ninguém pode tirar a sua salvação, a sua crença. Ninguém pode determinar se você é crente ou é descrente. É dom celestial. Olha Hebreus capítulo 8, versículo 5. Paulo diz que nós também já entramos no santuário celestial. O primeiro santuário foi feito com mãos humanas. Deus falou para Moisés: Moisés, faz um santuário para mim, um tabernáculo. Êxodo 24. Pega aí os utensílios, ouro, prata, forja e faz um santuário. O tabernáculo é do céu ou da terra? Da terra. Depois Deus falou para Salomão construir o quê? Um templo. Porque o pai dele, Davi, não poderia edificar um templo, porque Davi lutou na guerra e matou muita gente e sangrou muito. Então não podia dar um templo para Deus. E Salomão edificou um templo. Moisés, o tabernáculo. Salomão, o templo. Mas hoje, o verdadeiro santuário, não sei se você sabe, somos nós, e também há um santuário celestial. Você sabia disso? Há um lugar no céu, onde Deus está reinando, onde Deus está sendo glorificado. Então a gente percebe que não só o dom celestial, o santuário celestial, mas Hebreus 9, 23, Paulo diz que nós também já experimentamos hoje as coisas do céu. Não sei se você é assim, eu sou assim. Se não orar, eu fico insatisfeito. Se eu não ler a Bíblia, eu fico insatisfeito. Se eu não ouvir um hino, eu fico insatisfeito. Esse vazio nosso só é preenchido com essa existência das coisas celestiais. Nada vai te completar. A sua mulher, seu marido, seu filho, seu cônjuge, seu trabalho. Porque nós fomos chamados com um dom celestial para um santuário celestial, com as coisas celestiais, e vou mais longe.
O nosso maior desejo nem está aqui na terra. Olha Hebreus 11:16, Paulo diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto nos preparou uma cidade. Você sabia que Deus já preparou uma cidade para o seu povo? Por isso que em Maricá não é a sua cidade. Sua cidade não é São Gonçalo, sua cidade não é Itaboraí. A nossa cidade está nos céus. Você lembra de João, capítulo 14? Jesus falou assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. O que ele fala? Eu vou preparar lugar, porque o lugar onde eu estou, vocês também vão estar, irmãos. Por isso nosso anseio é outro lugar, a outra casa, a outra morada, a outra habitação, um outro ambiente que nós só vamos entrar nele ou se o Senhor nos chamar pela morte, ou se o Senhor vier para arrebatar a igreja. Mas esse anseio do nosso coração não é uma invenção da sua cabeça. É porque o escritor aos Hebreus diz assim: por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial, Hebreus 3. Se seu anseio é esse, fica tranquilo. Você está em direção, com meta, e prossegue dentro disso. Porque nós somos criados para isso. Hebreus 12:22, Paulo diz assim: ainda não chegamos lá. A cidade, você sabe que a cidade está pronta. Você acredita nisso? Se você ler Apocalipse 19, 20, 21 e 22, a cidade está lá. Tem o tamanho da cidade, tem a praça da cidade, tem o rio da cidade, tem tudo pronto. João já viu a cidade. Paulo está olhando ainda como vai ser. Quando João escreveu o Apocalipse, ele já viu o tamanho da cidade. Ele já viu a completude da cidade, ele já viu as dimensões da cidade. Mas Hebreus 12:22, Paulo diz assim: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém do céu e as incontáveis hostes de anjos e a universal igreja dos santos. É por isso que você vai viver a sua vida inteira mudando. Aí você muda de Maricá para São Gonçalo, São Gonçalo, Itaboraí, Itaboraí, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Irmãos, a Bíblia só deveria ter 2 capítulos. Essa cidade aparece lá em Gênesis 1. Se lembra? Depois que Deus criou os 7 dias da criação. O que Deus criou para o homem? Um jardim. O jardim é a cidade. Era a morada. Era a habitação do homem. Então a Bíblia deveria ter só 2 capítulos. Gênesis 1 e Apocalipse, capítulo de número 22, da Nova Jerusalém, que desce do céu adornada por Deus. Mas por que tem os outros livros? É porque o homem caiu em pecado e perdeu a visão do céu. Por isso que o evangelho que predomina no Brasil é o evangelho terreno. É a teologia da prosperidade. É o melhor carro, é a melhor roupa, é a melhor faculdade, é tudo melhor, do melhor. Só que só visa as coisas da terra. Esqueceu que a vocação dos céus é para a igreja. O que a igreja deve desejar é as coisas do céu. Se lembra que a vocação, o dom é o quê? Celestial. O santuário é o quê? Celestial. Então quem inventou esse negócio da terra? São os falsos pregadores. Toda promessa é para a terra. Se você crê em Jesus, você vai receber uma morada terrena, um bom carro. Não, irmãos. Por isso, se você chegar para
pessoas cristãs, enquanto começar a falar desse céu, essa cidade, eles nem querem te ouvir. Porque não é interessante falar sobre céu. Por isso que 99% das pregações nas igrejas não tem o tema céu. Não tem o tema Santa Cidade. Não tem o tema Nova Jerusalém. Não tem o tema o Reino Milenar. Não tem tema futuro. O tema da pregação é hoje. Você vai ser bem sucedido hoje. Você vai ganhar uma casa hoje. Você vai ganhar um carro hoje, irmãos. A nossa promessa é o céu. Amém, irmãos? Deus nos criou para Ele. Para a glória dEle. Para pertencermos a Ele. Tudo que Deus nos dá não precisa se esforçar. Jesus mesmo diz assim: o Pai que te vê em secreto, Jesus diz assim, Ele vai te recompensar. Nada é público, irmãos, na experiência com o Senhor. Jesus falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É simples. Quer receber as coisas que Deus tem para você? Busca o reino dele, a sua justiça. E Jesus diz assim: e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então esse anseio de ter é normal. Ter uma casa, ter um trabalho, ter dinheiro. Comum, irmãos. Mas entenda, viva na terra, caminhando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 365 dias do ano. Já estamos quase terminando esse semestre, né? Viva visualizando as coisas do céu. Porque uma hora as coisas da terra vão acabar para você. Esse ano eu sepultei quantas pessoas? 3, né? João, meu sogro, e o irmão da Fátima. Eu fiquei 1 hora conversando com o irmão da Fátima. Vou nem te contar. Meu sogro não vou nem te falar. E João entendeu um pouco do que a gente falava. Por quê, irmãos? Olha só. Quer ver como esse anseio pelas coisas da terra acaba? É quando você entende, versículo de número 5, Paulo diz assim, e Moisés 3,5, era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua própria casa, Paulo diz assim, que casa? Lê para mim. Que casa é essa aí? Fala, quem é a casa de Deus? Hã? Quem é a casa de Deus? Fala, irmão. A casa de Deus não é o lugar que você vai. Moisés foi fiel em toda a casa. Que casa? Os filhos de Israel. Tudo que Deus deu aos filhos de Israel foi por meio de um chamado para Moisés. E tudo dado a Moisés foi com fidelidade. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que hoje o Filho de Deus, quando morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, derramou o Espírito Santo para gerar a igreja, Paulo diz que agora, num sentido extraordinário, não existe uma casa para Deus na terra. Você lê 1 Samuel, capítulo 7, em diante, todo o capítulo, de repente Davi acordou e chamou o profeta Natan e falou assim, eu tenho uma boa intenção, Natan. Eu quero construir uma casa para Deus. Como que você vai construir uma casa para Deus, irmão? Para Deus não tem lugar, não tem morada, não tem lugar que consiga colocar o Criador dos céus e da terra. Não tem como. E Natan ouviu o rei falando e falou assim, então tá bom, vou falar com Deus. Deus falou, Natan,
Profeta, avisa Davi que ninguém pode fazer uma casa para mim. Eu é que vou fazer uma casa para ele. Percebeu, irmãos? A loucura religiosa hoje ainda é pertinente no coração dos crentes. Que tem de crente querendo fazer casa para Deus. Não está no gibi. Cada esquina tem um troço chamado casa de Deus. Quando você pega Atos 17, quando Paulo chegou em Atenas, ele viu um altar e viu que o povo era extremamente idólatra, eram religiosos. E Paulo viu um altar que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Como que alguém religioso não conhece Deus? Não é estranho? Tinha um templo para adorar, tinha as ofertas na adoração, mas Paulo diz: vocês não conhecem a Deus. Aí Paulo começa a narrar quem é Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus criou todas as coisas pela palavra dele. E Deus não precisa que você crie nada para ele, porque não se pode colocar Deus em nenhum lugar. E Paulo diz assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, irmãos, aonde que esses vocacionados, chamados com dom celestial, com santuário celestial, com o ministério celestial de Cristo, aonde nós vamos congregar? Nós vamos congregar mais para dentro do que para fora, irmão. Entendeu? Entenda, onde eu congrego é para dentro, trazendo as coisas do céu para mim, no meu coração. Traz a palavra para o coração, a oração para o coração, o testemunho para o coração. Hoje nós vivemos um cristianismo só de coisas externas. É o melhor carro, é a melhor casa, é a melhor pregação. Você chega, tá. O que está na placa? É a foto do casal. Esquecemos de Hebreus capítulo 3, versículo 6. Quem é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. A 1 Pedro 2,5 ele diz assim: também vocês são pedras vivas. Olha como Pedro, ele pega a mesma narrativa de Paulo, de Hebreus capítulo 3, versículo 6, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 5, ele diz assim: vocês são pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Amém, irmão? O que nós somos? Nós somos a casa espiritual de Deus na terra. Aí Pedro diz assim: para serdes sacerdócio santo. Ai, não temos mediadores, não temos pastores sobre nós, líderes sobre nós, presbíteros sobre nós, diáconos sobre nós, não temos o Papa, não temos o arcebispo, não temos os bispos, não temos os padres, não temos coroinha. Nós, como igreja, casa de Deus, casa espiritual, todos nós somos sacerdote santo. Por isso você pode ir com seu marido ler a Bíblia, orar com ele, ler com ele, comprar livro para ler com ele, ler com seu filho, ler com sua filha, ler com seu amigo no trabalho. Irmão, Deus nos libertou de toda organização humana. Não tem uma estrutura sobre nós. Consideramos o que Deus faz até em certos lugares. Não nego isso não, irmãos. Mas eu entendo que Pedro mostra que eu sou a casa espiritual para mim ser sacerdote santo. Vou explicar o que é sacerdote. É aquele que leva o homem para Deus. Todos nós podemos levar uns aos outros para Deus. Não temos mediadores. Ah, teve um irmão que falou assim: nós não podemos ir na casa daquele irmão. Por quê? Ele não é irmão? Não. Tem que agendar uma visita. Como assim, irmão? Que para vocês me encontrar, vocês têm que entrar numa caixinha. Qual é? Irmão,
Se ligar, pode bater lá no Guaxindiba. Nós somos servos dos outros, irmãos. Está aqui Pedro explicando. Aí Pedro diz assim, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o mesmo Paulo que escreveu Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que fala que somos a casa de Deus. Paulo vai reafirmar para a igreja em Éfeso. Ele diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, na casa de Deus. Que casa de Deus? Na comunhão da igreja. A casa de Deus é a comunhão da igreja. É a casa espiritual, onde os sacerdotes, todos os sacerdotes estão reunidos, e Paulo diz assim, o que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse é o chamado celestial. Se você foi salvo, você foi chamado por Deus para ser a casa dele. Não é para pertencer à casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Efésios 2, 22, Paulo diz assim, o qual também nós, juntamente reunidos com todos os santos, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O irmão me perguntou assim, irmão Fábio, onde Deus mora? Eu falei, em você. Eu falei, Individualmente, somos a casa de Deus. No seu trabalho, você é parte da casa de Deus. Correndo, lavando louça, lavando roupa, preparando o lanchinho para a comunhão. E coletivamente, agora, nós nos reunimos com outros irmãos, que amanhã vai chegar, talvez chegue mais irmãos. Somos hoje a casa de Deus e amanhã continuamos sendo o quê? A casa de Deus. Não endureça o seu coração se você tem esse chamado. Por isso, a advertência não é que eles vão perder a salvação. É que você, como vocacionado, casa de Deus, vivendo essa vida celestial na terra, não sei se você percebe, não há embaraços. Eu tenho escrito essa semana sobre batalha espiritual. Olha a luta que a gente trava. Olha a guerra espiritual para a palavra ser pregada, para as pessoas estarem aqui. Não é, irmã? O ambiente muda, a esfera muda. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, no versículo de número 15, ele diz assim, 3,15, enquanto que se diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração, como os israelitas fizeram quando saíram do Egito para provocar Deus. Qual é o problema dos israelitas sendo chamados por Deus? É que eles ficaram em aflição depois que José morreu. A história é essa. Desse versículo 15, 16, 17, 18 e 19 de Hebreus capítulo 3. É a história de Israel. Paulo agora vai mostrar que um chamado, vocacionado celestialmente, que se tornou a igreja de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, ele pode ficar com o coração duro. Você sabia disso? Não tem irmãos assim? Ah, não, se for para ouvir a palavra, eu não vou não. Ah, não, se for para sentar para orar, eu não vou não. Tudo começa no coração. O valor real da salvação não acontece na mente. Entendeu? Eu posso falar aqui 1 hora. Se essa palavra não penetrar o coração de vocês, não tem resultado nenhum, irmãos. Por isso que em Romanos, capítulo 10, versículo 8 até o 13, Paulo diz assim, a palavra está perto de ti, aonde que a palavra entra? Paulo diz assim, na tua boca, no teu coração. Mas a explicação que nunca é dada e ninguém fala o que é o coração humano. Os consultórios psiquiátricos estão cheios de cristãos com coração endurecidos,
Não explica o que é o coração. Ah, é demônio! Isso é Satanás! Ah, o demônio, o diabo! Tudo é o diabo, irmão! E Paulo está nos advertindo. Cuidado com o coração para não ficar endurecido. Isso aconteceu com Israel. O que é o coração? O coração, vou explicar, eu gosto de falar do coração. O irmão falou, sua pregação é só para o coração. Não sei que negócio de coração. Você é o pregador do coração. Mas, irmão, se a gente não explicar para a igreja que a salvação inicia no coração, ninguém é salvo. Paulo diz, a palavra está perto de ti. Começa aqui, ó, na tua boca. Eu estou pregando a palavra, vem para a boca. Aí Paulo diz, agora essa palavra tem que descer para o coração. No teu coração. Aí Paulo diz assim, a palavra da fé que pregamos. Que palavra é essa da fé que pregamos? É que tem que entrar no coração. O coração, ele é constituído de 3 partes do espírito humano: consciência, comunhão, intuição e uma parte da alma humana, que é a mente da alma. Então, esse coração, no grego, que Paulo usa aqui, no versículo 15 do capítulo 3 de Hebreus, ela é ecárdia ou cardia. Se lembra alguma coisa? Quem faz faculdade, quando vai fazer especialização, ele vai fazer cardiologia, ele estuda o coração. É o cardiologista. Paulo mostra pra gente que a gente precisa cuidar da nossa consciência depois de salvos. Manter uma comunhão com a igreja, com os irmãos, depois de salvos. A intuição, traduzindo, significa discernimento. A gente tem que aprender a discernir o mundo espiritual depois de salvo. Quarto, do coração. O que tem no coração que eu falei? A mente da alma. Depois de salvo, você precisa ter uma mente firme para continuar caminhando. Uma mente adiante. Então, esse negócio de aniquilar, negar a mente da alma é heresia. Entendeu? Deus te chamou para pensar, amém? Um crente tem que exercitar a mente. Ele tem que pensar, ele tem que ler, ele tem que fazer com que sua mente entenda o que ele está crendo. Não existe crente sem mente. Crente sem mente que não pensa é demente, irmãos. E Deus nos criou com uma mente. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, nós temos o que? A mente de Cristo. Depois de salvo, Deus entra na sua consciência. A consciência é aquela parte que te explica o que é certo e o que é errado. Já viu que você vai fazer uma coisa, aí você escuta a voz da consciência. A pessoa não fala assim, você ouviu a voz, aquilo fala, não faz. Aí você fala, eu vou fazer. Aquela voz, aí você fala, quem está falando? É a voz de Deus na sua consciência. Não faz isso. A comunhão é aquele sentimento que você tem quando acorda, não leu a Bíblia, lá no final do dia você se lembra, você fica com vazio, porque Deus criou você com um coração não só de consciência, de entender certo e errado, mas Deus também te criou com chamada comunhão, amém? Viver na presença dele, ser dele, ler a palavra dele, orar com ele, orar para ele, viver para ele, amá-lo, desejá-lo. Terceiro, Deus te deu discernimento. O que é discernimento? É a sua intuição, é a unção do Espírito Santo de 1 João, capítulo 2, versículo 27, que João diz, a unção que dele recebeste habita em vós, e não há necessidade que ninguém te ensine coisa alguma. A sua intuição te guia. Já percebeu que você está indo para um lugar, aí quando você vai entrar no ônibus, a voz fala, não entra. Lá na sua intuição. Aí daqui a pouco o ônibus capota, matou todo mundo. Isso é o coração da intuição. E a mente eu já expliquei. Então, percebeu? Hoje a igreja não prega sobre o coração. Então está um monte de crentes salvos psicologicamente só porque o marido bebia, parou de beber. Os filhos estavam nas drogas e largou as drogas.
Ele traía a mulher, parou de... Não, irmão, nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos porque Romanos 10:17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, uma vez libertos do Egito, Israel é chamado, assim como nós, igreja, para serem advertidos. Quando que Israel saiu do Egito? Está em Êxodo 12. Deus falou, vocês vão matar um cordeiro, preparar ervas amargas, vinho. Quem se lembra dessa festa? Qual é o nome dessa festa? A Páscoa. Pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta. Quem estiver dentro de casa, comendo o cordeiro, festejando com a família, está o quê? Salvo. Amém? Só que Israel não entendeu que eles foram libertos do Egito. O Egito tipifica o mundo. Como nós também, em Colossenses 1,13, Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Nós saímos do mundo e hoje pertencemos a Jesus. Não é igreja, ministério de fulano, ministério de cicrano. Hoje nós temos a voz da consciência para nos guiar, a comunhão com Deus para nos guiar, a intuição, o discernimento, a unção do Espírito para nos guiar e uma mente forte para ler a Bíblia, para nos advertir, nos guiar. Isso não é suficiente? Foi isso que Deus fez com Israel. Mas qual era a vontade de Deus para Israel, que Paulo está dizendo aqui em Hebreus 3, 15 a 19? Era que eles entrassem no descanso. Qual era o descanso? Aonde era o descanso, irmãos? Era em Canaã. Amém? O descanso não era o deserto. O deserto era um lugar de passar. O povo deveria entrar no descanso em Canaã. O que é Canaã hoje? Vai, responde. Não. Canaã é Jesus. Canaã é Cristo. Israel deveria sair do Egito, passar pelo deserto, entrar na boa terra de Canaã. Mas quando eles foram em Canaã, o que tinha em Canaã? Gigantes. E os espias voltaram e falaram, não, a terra tem gigantes. Essa é a nossa dificuldade, depois de saber que somos chamados celestialmente, somos a casa de Deus, a igreja de Deus, a gente fica cheio de temor. Onde que eu vou? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Irmão, nós não vamos, nós estamos nele. Amém? Canaã é Cristo. O que é Canaã? Canaã tipifica a nossa experiência com Jesus diariamente. É bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com... O que é Canaã? É toda sorte de bênção espiritual que já lhe foi delegada em Jesus. Você não está atrás de bênção, de carro, de família feliz e de dinheiro na conta. Nós temos tudo se estivermos em Jesus. Jesus é tudo. Se não tiver dinheiro, temos Jesus? Irmãos, não sei se você sabe, isso é Canaã. Só que a gente fica olhando para Canaã, olhando para o gigante. A gente esquece que Canaã também é nele digo, que fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade ou iluminar, de novo, coração. Paulo diz, iluminado os olhos do coração, Efésios 1,18. Por que a igreja não consegue ver Canaã? Não consegue ver o céu, não consegue ver o reino, não consegue ver a nova Jerusalém? Por que, irmãos? É porque o coração não está iluminado. Muitos cristãos, entendo o que eu vou falar, estão em grandes trevas e tamanha escuridão. Você vai conversar com eles
Só fala de coisas terrenas. Das coisas da terra, do que ele conquistou, do que ele tem, do que ele está lutando. Irmãos, nosso chamado, Paulo diz, é tendo os olhos do coração iluminados para sabermos qual é a esperança para o que fomos chamados. Para que a gente precisa de um coração iluminado? Agora, a grande pergunta é, coração iluminado, e Paulo diz assim, Paulo diz que o coração tem olhos. Isso é encantador, irmãos. A perspectiva cristã é não olhar o mundo, a vida, cuidar da família, o seu trabalho, as suas posses, sem esses olhos do coração espiritual, iluminado. Se tiver carro bom, faz igual o Paulo, nada faz mais sentido. Não, vou ir buscar, vou ir. As coisas vão perdendo sentido, embora você tenha. Nós só somos um mordomo. Já viu um mordomo? Ele vai para a cozinha, ele prepara alimento, ele pega a bandeja, ele é o garçom, ele serve. Esse é o nosso chamado, mas Paulo diz, a gente precisa ter essa esperança. Entender que somos chamados para a riqueza da sua glória e a herança que Ele já nos deu como santos. Não estamos atrás da bênção, já temos a bênção, temos o abençoador, temos a prosperidade, temos a riqueza, temos o céu, não temos o inferno. Temos o reino, não temos o lago de fogo. Amém, irmãos? Somos chamados para entrar no descanso hoje, não é futuro, irmão. Descansa, amém? Descansa. Paulo diz assim, em Hebreus 4, 11 e 12, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que não caiamos. Segundo o que aconteceu com a desobediência dos israelitas no deserto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra a ponto de dividir espírito e alma juntas e medula. Olha o coração de novo. E é apta para abrir, arrebentar o seu coração e mostrar quem você é. Amém? Olha o coração de novo. Ser salvo no coração. Ninguém é salvo aqui. Você é salvo aqui. Por isso que ninguém prega sobre o coração. Ninguém prega para o coração. Ninguém fala sobre o coração. Porque conhecendo quem você é hoje, quem eu sou, alguém chamado para descansar. Na Bíblia existe 3 descansos. O 7º dia, Deus criou todas as coisas. E no 7º dia Deus descansou. Incrível, né? Deus trabalhou, né? Os 6 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na viração do 6º dia, 6 horas da tarde, Deus preparou sua cama e se deitou. E Shabat. Descanse. E a gente é acelerado, quer trabalhar todo dia, toda hora, e faz um monte de coisa, e daqui a pouco o coração... Aí Deus tem que internar. Aí Deus rebenta o coração na rua. Deus pega você. Uma vez eu estava tão acelerado, comecei a ver tudo escuro e tudo rodando, e caí no meio do mato. Aí cheguei no médico e o doutor falou assim, descansa, irmão. Era, irmão, você está descansando em Cristo, Fábio? Mais ou menos. Se somos chamados, igreja, irmãos, é para descansar. Se o Deus eterno, sempre eterno, Deus, por que a gente não descansa? Sabe por que você tem que dormir de noite? Que esse mundo seria um caos. Comigo, Derek e Paulo acordado. Você imagina, gente, com essa mente nossa. Igual Hitler. Hitler não dormia. Hitler ficava assim, 70, 80, 90 horas acordado para fazer guerra. Imagina se Hitler não dormisse um momento. Se Mussolini não dormisse.
Você acha que Putin dorme com aquela mente diabólica? Projetando guerra, fazer arma, o Xing Ling, aquele doidinho, pequenininho, gordinho, que não dorme não, irmão. Então Deus te deu sono à noite como uma figura do Shabat, descanso. Por isso que quando Lázaro estava morto, os judeus falaram, ele dorme, ele está descansando. Por isso que o cristão chama a morte de descanso. Irmãos, para terminar, o segundo descanso é o descanso presente, que a gente já entramos nele, e o terceiro descanso é o futuro, que nós ainda não fomos para ele. Dona Ana já foi, pai do Derek já foi, meu pai já foi, mas nós ainda estamos aqui, amém? Olha como diz Hebreus 4:9. Paulo diz assim, porque ainda resta um descanso, aleluia, para o povo de Deus. Duas formas de você descansar hoje. Se Jesus vier, ele vai te arrebatar e você vai ir sobre as nuvens, tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, e começa um milênio na terra. Depois do milênio, Jesus volta com a igreja, a batalha do Armagedon, Gog e Magog, e depois o reino de Deus é implantado na terra por 1000 anos. Mas e se Jesus não voltar, irmão Fábio? Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Eu tô doido para entrar nesse 14, 13. Tô louco, irmão. Não aguento mais isso aqui. Não aguento mais isso aqui. É calor, problema, dificuldade. João diz assim, então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve. Felizes são os mortos que desde agora morreram em Cristo. Irmão, as pessoas mais felizes, as que já foram, irmãos. Que felicidade você tem aqui, irmão. Difícil para criar filho, difícil para andar, difícil para caminhar, difícil para viver a espiritualidade. E João nos adverte dizendo assim, sim, diz o Senhor, porque eles descansam de suas fadigas, suas tribulações, seus sofrimentos, suas perdas, seu choro, seu cansaço. Porque João é maravilhoso, ele diz assim, cessaram todas as suas obras. Que homem ativo era o meu sogro. Meu Deus, eu não tenho 1% do ativismo do meu sogro. Acabou, irmãos. Eu vi vazio, não tinha nada ali. Está aqui Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Se Jesus não vier, João diz, nós vamos morrer no Senhor. Mas João diz, nós somos macários. A palavra grega para felicidade ou bem-aventurança é macários. Macários significa muito, muito feliz. Você não tem noção, eu ainda não vi, mas o pouco que eu já li da história bíblica lá deve ser muito bom, irmãos. Aquele outro lugar não se compara com essa historinha, essa bobagem, nada disso que nós vemos aqui. Então qual é o nosso chamado? É vivermos essa vocação, entendendo que o Senhor nos chamou para isso, para nos preparar como igreja, nos deu um lugar, nos deu uma casa, nos deu uma morada, nos deu um lar, nos deu uma cidade. Ele tem tudo pronto para a gente, irmãos. Ele tem tudo pronto para a gente. O que a gente precisa? É viver nessa esperança. Que se Jesus vier, entraremos aonde? Na glória. Tribunal, bodas, não passaremos pela morte, somente 2 pessoas não passaram pela morte, né? Que foi Elias e Enoque. Elias fez lá o fogo cair, zombou do profeta,
Aí Jezabel falou, vamos matar Elias, Elias fugiu. Não aguentou a batalha, muito espiritual, mas quando veio a peleja, ele fugiu, se escondeu, pediu a morte. Depois Deus falou, profeta fraco, vou levar para casa. Deus mandou-lhe uma carruagem de fogo e falou, sobe Elias. Cadê ele até hoje? Não morreu. É o homem que não viu a morte. O outro está mais perto da gente, chamado Enoque. Em Gênesis diz que Enoque, segundo andou com Deus, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Já no Shabat, Deus falou, hora do descanso. E Deus o arrebatou, o texto hebraico é, Deus o transladou, o tirou da terra, e cadê Enoque? Está com Deus. Então isso pode acontecer com nós, como igreja. Mas se prepara para o Senhor te chamar, pode ser amanhã. Infarto, batida de carro, câncer. Está pensando isso aqui não é mil maravilha não, irmãos. Esse período, o irmão falou, Fábio, eu acho que seu ministério é para preparar a igreja. É isso mesmo. Para crentes para ir para o céu. Preparei a dona Ana, preparei o João. O Senhor me prepare também, que a gente também está querendo ir. E uma hora o Senhor nos chama. Então fique tranquilo, irmãos. Entendeu? Vive vocacionado, mas esperando o descanso. O primeiro descanso é o que Deus entrou. O segundo descanso é o hoje. E o terceiro descanso, o terceiro Shabat, é esse. Que ele pode vir para te levar ou pode fazer você ficar bonito, né? E é bonito, vai dar aquela enfeitada. Fica igual Coringa, né? Pinta a cara de branco. O cara não tá nem sorrindo. Não. O morto tá rindo. Bota uma flor. Mas nós não estamos mais ali. Se somos crentes, morremos no Senhor. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pela tua graça, pelo seu chamado, Senhor. Nos ensina a corresponder a esse chamado. O Senhor nos chamou para sermos a sua igreja, mas enquanto isso nos prepara, Senhor, para o seu retorno ou para a nossa ida, Senhor. Queremos ter um coração pronto de considerar que temos uma vocação celestial, Senhor. Queremos criar nossos filhos, ir ao trabalho, cuidar das nossas esposas, nossos parentes, amigos do trabalho, mas nos ensine a entender que somos homens e mulheres do céu, Senhor. Fomos chamados para o céu e desejamos o céu e queremos o céu para estar contigo uma hora, Senhor. Tu mesmo disseste que foi para nos preparar lugar, Senhor. Obrigado pela sua promessa e essa esperança que João já viu, que a cidade já existe, que esse lugar já existe. Ele viu uma cidade, ele viu uma praça, ele viu o rio da água da vida que fluía de um lugar ao outro, ele viu todas as coisas e viu que nela não havia santuário, porque Deus é a habitação do seu povo. Aleluia, Senhor! Vai acabar nossa busca por lugares santos. As coisas espirituais vão cessar, porque ali Deus estará com o seu povo e o seu povo estará com o seu Deus. Por isso nos prepara como igreja. O que nós pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Desliga no vermelho. Você falando aí, né?